Como é bom ser nascido de novo. Amados irmãos, José Galvão, servo do Senhor, desde o Brasil para todos os nossos irmãos e irmãs falantes de língua portuguesa espalhados pelo mundo, nos vários países em que falam a nossa querida língua portuguesa. Amados, como exclamei inicialmente, repito, é o título da nossa mensagem de hoje. Como é bom ser nascido de novo. Enquanto digo como é bom ser nascido de novo, há aqueles que nem sequer imaginam do que se trata. Isso por alguns dos 3 motivos a seguir. O primeiro motivo, que não sabem de onde vem a expressão como é bom ser nascido de novo, eu enumero o primeiro motivo. Não são leitores de suas Bíblias. Não são leitores de suas Bíblias. E se não leem, não aprendem, não é verdade? O segundo motivo, porque não conseguem entender a expressão como é bom ser nascido de novo, essa convicção que nós temos. O segundo motivo é, seus pregadores quase não pregam sobre salvação e vida eterna. E um terceiro motivo, ou não leem suas Bíblias, e seus pregadores quase não pregam sobre salvação e vida eterna, ou nem mesmo são salvos também. Pode parecer um absurdo, mas baseado no que o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, ainda há até mesmo pregadores que não são nascidos de novo, porém estarão com dificuldade junto com as ovelhas que pastoreia para entrarem todos no céu. Por quê? Negligenciam da palavra quando o Senhor Jesus Cristo nos disse para examinarmos toda a Escritura. Amados, Jesus disse que quem não nascer de novo da água e do Espírito não vai ver ou entrar no reino de Deus. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos 3 a 5. É a ocasião em que Nicodemos vai encontrar-se com Jesus, faz perguntas a Jesus e Jesus lhe respondeu exatamente isso. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 3, Jesus disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o Nicodemos fala para Jesus assim no versículo 4: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? No versículo seguinte, Jesus, percebendo que Nicodemos estava na carne, enquanto Jesus falava de uma forma espiritual, Jesus, no versículo 5 do Evangelho de João, no capítulo 3, diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verifiquem, queridos, que Jesus foi além, percebendo que Nicodemos não havia entendido, quando Jesus disse que aquele que não nascer de novo não veria o reino de Deus. Jesus aprofunda e agora diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode agora entrar no reino de Deus. Amados, dizendo em outras palavras, só os nascidos de novo são os verdadeiros salvos. Quem não for um verdadeiro nascido de novo não está salvo. Mas não se desespere com essa realidade. Podemos aprender sobre isso, pelo menos um pouco, agora, no pouco tempo desse vídeo.
Queridos, se Jesus disse que só os salvos é que entram no reino de Deus, então só os nascidos de novo é que são os salvos. Você compreende isso? Jesus disse ser preciso nascer de novo da água e do Espírito. E a grande maioria dos que dizem crer em Jesus não sabe o que é nascer da água e do Espírito. Não sabem porque nunca ouviram, não sabem porque nunca lhe ensinaram, não sabem porque também os seus pregadores não sabiam para poder explicar e dar a eles a verdadeira fé. Proponho entendermos sobre isso quanto antes. Aliás, o assunto aqui é a salvação de sua alma. O assunto não é outro, o assunto é a salvação de sua alma e da minha alma também, ok? Amados, se nós lermos 1 João capítulo 5, versículo 6, para nós começarmos a entender a água e o Espírito, diz assim, 1 João, no capítulo 5 de 1 João, não é Evangelho de João, 1 João, o apóstolo diz no capítulo 5, no versículo 6, que Jesus veio por água e sangue, não só por água, mas por água e por sangue. 1 João, no capítulo 5, no versículo 6. Eu vou ler, inclusive, na própria Bíblia, para não ficar somente pelas minhas palavras, mas que sejam as palavras registradas conforme estão escritas na própria Bíblia, querido. Diz assim, 1 João, capítulo 5, versículo 6, diz assim, este, referindo-se ao Senhor Jesus, é claro, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. Perceberam? Que Jesus veio não só por água, mas por água e por sangue. E nós precisamos entender, porque a partir daqui é que nós vamos saber qual é a água, qual é o sangue. Por que Jesus diz que tem que nascer de novo da água e do Espírito? Que água, amados irmãos, se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que é nascer da água? Alguns teólogos, alguns pregadores dizem que água aqui refere-se apenas à palavra, nascer da palavra. Amados, muitas vezes a água aparece na Bíblia realmente apontando o significado para a palavra como um todo. Mas neste momento aqui, enquanto há essa conversa entre Nicodemos e Jesus, fala de água num outro sentido, um tanto mais abrangente, um tanto mais profundo, pois o seu significado envolve o verdadeiro nascer da água e do Espírito. Então eu proponho agora que leiamos no Evangelho de Mateus. Por favor, faça até uma pausa, se você precisar, faça uma pausa no vídeo, mas é no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, eu lerei para vocês dos versículos 13 até o 17, acompanhe também na sua Bíblia. E diz, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, presta bem atenção neste versículo 15, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amados, Jesus Cristo foi... tem um gatinho miando por aqui, mas é lá da casa do vizinho. Eu não estou em estúdio, então eu preciso gravar do jeito que é possível, do jeito que posso, tá bom? Então desconsidere aí o miado do gato que apareceu aqui, mas eu não tenho controle, é o gato do vizinho. Talvez o gatinho dele esteja até aqui em cima do nosso telhado. Eu não tenho como fazer isso de forma diferente, tá? Então, eu tenho certeza que você vai compreender. Nós falávamos que Jesus foi até João para ser batizado e que João recusava batizar Jesus e que Jesus insistiu e Jesus argumentou no versículo 15: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Querido, de que justiça Jesus falava neste momento se os evangelhos que lemos agora não estavam escritos? O Novo Testamento não estava escrito. Obviamente que o Senhor Jesus Cristo referia-se à justiça do Antigo Testamento. Vejamos que eles estão antes da lei, antes da cruz, portanto, na lei. Jesus se refere aqui à justiça de Deus para a expiação dos pecados. E Jesus fala de um ato de justiça. E este ato de justiça está novamente caracterizado com clareza na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 18. Eu quero ler para vocês. Preste atenção. Acompanhe também na sua Bíblia. E diz, Romanos, capítulo 5, versículo 18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Perceberam? Um só ato de justiça, e esse ato de justiça fixado por Jesus se dá naquele momento nas águas do Rio Jordão. Para quem não sabe, Rio Jordão é o mesmo que Rio da Morte. Por quê? Deságua no mar morto, o mar do esquecimento. Amém? João Batista ouvia a confissão dos pecados de todo o povo de Israel ali no Rio Jordão. João Batista, se você ler o Evangelho de Lucas no capítulo 1 e perceber que seu pai era Zacarias e que, portanto, Zacarias era um sacerdote, outra vez sabemos que o filho do sacerdote também é um sacerdote na linhagem da tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes. João Batista é sacerdote. Amém, amados? Em Jerusalém haviam 2 outros sumos sacerdotes falsos, Anás e Caifás, mas o povo ia confessar os pecados lá no Rio Jordão. E a mensagem de João Batista, amados, não era adocicada como as mensagens dos teólogos das prosperidades de hoje. A mensagem dele era forte, severa, mas porém correta, reta. Ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? Não é verdade? Ele recomendava que se arrependessem. Também João era humilde, ele sabia que não era o Salvador e confessa isso com tranquilidade, dizendo que ainda viria aquele ao qual ele não seria... ele não poderia nem desatar as sandálias, e ele está falando de Jesus. Ele diz que virá aquele que vos batizará com o Espírito e com o fogo. Amados, João Batista não é o nosso Salvador, compreenda isso, mas João Batista é importante aqui como sacerdote para que o ato de justiça da nossa salvação aconteça. Amém? Eu espero que você esteja entendendo isso. Então, em Romanos 5,18, está aqui claro a qual ato de justiça o Senhor Jesus Cristo se referia. Nos tempos do Antigo Testamento, no tempo da lei, para a expiação dos pecados, os pecadores tinham que trazer uma oferta viva, uma oferta imaculada, tinha que ser um macho sem defeito, sem ossos quebrados, não poderia ter
o seu couro com manchas, ele tinha que ser total em uma única cor, ou todo preto, ou todo branco, ou inteiramente cinza. Amém, amados? E o pecador, ele uma vez por ano, ele apresentava-se trazendo essa oferta, e diante de um sacerdote, ele confessava todos os seus pecados com as mãos impostas sobre a cabeça da oferta. Então imaginemos que fosse um bode, o pecador confessava os seus pecados com as mãos sobre a cabeça do bode, e o sumo sacerdote, representando este homem diante de Deus, impunha suas mãos também sobre a cabeça desta oferta, desse animal puro, vivo, e transferiam assim os pecados daquele pecador para o animal, que iria agora, segundo a lei, vicariamente, em substituição àquele pecador, ser sacrificado, porque o salário do pecado é a morte, e segundo a lei, o pecado não poderia ficar impune. Porém, Deus permitia a transferência desses pecados com a imposição de mãos sobre a cabeça dessa oferta. E essa oferta que recebeu os pecados do pecador, por esse sacerdote, ela era em seguida lavada numa bacia de bronze, uma bacia com água, uma bacia de bronze cheia d'água. Ele mergulhava ali esse animal, e o pecador ficava ali assistindo todo aquele rito. Na sequência, este animal ele era amarrado no altar, e ele era cortado para que o seu sangue pudesse jorrar, e o sacerdote, ele com o dedo, ele pegava esse sangue e colocava esse sangue nas 4 pontas do altar, entendeu? Na sequência, esse animal ele era partido e as suas vísceras eram retiradas e queimadas fora do arraial, e o animal, essa oferta agora, ele ia queimar no fogo do holocausto, no altar do holocausto. E o pecador poderia ali estar imaginando, eu é que deveria estar queimando aí nesse fogo, e Deus foi tão bom e misericordioso que um substituto agora queima ali em meu lugar. Amados, então veio Jesus Cristo até João. João é um sacerdote nas águas do Rio Jordão. João recusa a batizar Jesus, mas Jesus insiste e fala desse ato de justiça que nós aqui referendamos. E João aceita batizar Jesus. E como tinha que ser segundo as Escrituras, e como Cristo se apresenta agora, conforme Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João tem que impor as mãos sobre a cabeça de Jesus e transferir todo o pecado do mundo, todo o pecado da humanidade, desde Adão até o último homem que vai nascer na face dessa terra, antes do último minuto da volta do Senhor Jesus. Todos esses pecados foram passados para Jesus, e Jesus aceitou esses pecados, aceitou os meus pecados, os seus pecados, os pecados de nossa vida inteira, os nossos pecados de todos os dias, mediante a fraqueza da nossa carne. Jesus aceitou todos esses pecados. Ele demonstra que também levou os pecados de todos os dias quando lavou os pés dos apóstolos. Jesus fez a obra perfeita. Amados, então a água, nascer de novo da água, é nascer da fé, deste ato de justiça, na fé, neste ato de justiça, na confiança absoluta neste ato de justiça que Jesus realiza ali no Rio Jordão, sob a imposição de mãos de João Batista, um levita, um sacerdote, representante dos homens, o maior entre os nascidos de mulher, transfere esses pecados para Jesus. Amados, e depois? Nós precisamos entender. Jesus é nascido também do Espírito, porque Jesus é o próprio Deus. Nascer de novo da água e do Espírito significa que Jesus é o próprio Espírito e que ele morreu, mas sendo Espírito, ele ressuscitou, ele é o próprio Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas por que Jesus morreu? Para precisar ressuscitar e concluir a obra perfeita. É porque ele teve que também
conforme diz que ele veio pela água e que ele veio pelo sangue, agora pelo sangue ele tem que passar na cruz do Calvário. Após ser batizado por João Batista, Jesus caminha 3 anos até o Calvário, até a cruz. Pois agora com o seu sangue ele tem que purificar aqueles que ele lavou em seu batismo. Se em seu batismo Jesus recebeu os nossos pecados, foi imergido por João, lavou os nossos pecados, depois ele caminhou até a cruz. E na cruz ele recebe o julgamento, a condenação, ele recebe a sentença de morrer, uma morte horrível, sofrida, uma morte esmagadora, cruel, uma morte que só ele poderia suportar, pois tendo todo o seu poder, sendo o próprio Deus, não reagiu, aceitou sangrar naquela cruz. Por quê? Lembra-se que a oferta tinha que sangrar e o sangue tinha que ser colocado, pagando o salário dos pecados nas 4 pontas do altar. Jesus agora está pagando o salário dos nossos pecados na cruz. Ele está sangrando na cruz, nas 4 pontas da cruz Jesus sangrou. Haviam pregos numa mão, na outra mão, nos pés, uma coroa de espinhos na cabeça, e o sangue de Jesus jorrou, até que, quando tentaram torná-lo uma oferta imperfeita, quando iam quebrar um osso das suas pernas, e ele não seria mais uma oferta perfeita para a nossa salvação, Jesus brada ao Pai, clama em alta voz: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Amém, amados? Jesus diz que está consumado na cruz. Isso é o mesmo que dizer: completei, meu Pai, completei a obra. Eu salvei aqueles que tu me deste, eu salvei aqueles que vão crer. Eu estou oferecendo a salvação a todos, sem exceção, porque eu quero todos comigo. Embora sabia Jesus que nem todos iriam crer, mas ele fez até por aqueles que não querem crer. Ele fez até por aqueles que mantêm os seus corações endurecidos como uma pedra. Mas ele fez. Jesus queria salvar a todos. Jesus nos amou desde o início, mesmo sabendo que nós iríamos traí-lo, mesmo sabendo que nós iríamos cometer tantos pecados, mesmo sabendo que a fraqueza de nossas carnes nos faria pecar todos os dias. Ele assumiu todos os nossos pecados. Ele fez de uma maneira perfeita. E se ele disse que completou ali na cruz a obra, se ele fala, está consumado, está completo, completei, ele está dizendo que se eu completei aqui, é porque antes comecei a obra de salvação ali aonde? No Rio Jordão, sendo batizado por João Batista. Pois, se Jesus fosse crucificado e morto e sangrado na cruz até a sua morte, sem antes ter recebido os pecados pela imposição de mãos de um sacerdote, sua morte na cruz teria sido em vão. E se o Senhor Jesus tivesse se batizado e durante os 3 anos tivesse recusado morrer na cruz, o batismo também teria sido em vão. Nós não podemos crer na metade do evangelho, nós temos que crer no evangelho inteiro. E o evangelho da nossa salvação, o evangelho da água e do Espírito, conforme Jesus falou para Nicodemos no evangelho de João, no evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos 3 a 5, no versículo 3, Jesus fala para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele diz no versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água, o batismo de Jesus, da fé no batismo de Jesus e do Espírito, a ressurreição do Cristo. Mas ele ressuscitou porque também morreu na cruz, por isso que o apóstolo João diz que é aquele que veio por água, não só por água, mas por água e por sangue. Jesus veio nos salvar pela água do seu batismo, pelo sangue vertido na cruz.
pelo Espírito, Evangelho da Água e do Espírito, porque Ele é Deus e ressuscitou, a morte não pôde retê-lo. Amém, queridos? É por isso que nós, os justos, os filhos de Deus, justificados sem merecimento algum, gostamos de dizer: como é bom ser nascido de novo. E o desejo do meu coração é que você possa também dizer como é bom ser nascido de novo, que você possa contar, que você possa apregoar para todas as pessoas que conhecer sobre como é bom ser nascido de novo, gozar da alegria, a felicidade, a convicção plena de salvação, sem nunca duvidar no coração, ter a fé inabalável, haja o que houver, circunstâncias boas, mas seja como for, como é bom ser nascido de novo. A grande alegria de um nascido de novo. E eu quero convidar você a também poder expressar isso. Amados, se aproxima de 30 minutos. Eu tenho 30 minutos e é muito para te falar. Então eu quero deixar um convite para que essa mensagem se complete em seu coração. Para você poder dizer como é bom ser nascido de novo, para você sorrir diante de uma câmera como eu faço agora e falar ao mundo sobre como é bom ser nascido de novo pela fé no batismo de Jesus, na crucificação e morte de Jesus sangrando e na ressurreição de Jesus. Não podemos crer em meio evangelho, só na cruz, em meio evangelho, só no batismo. O batismo de Jesus e sua morte na cruz e sua ressurreição formam um único ato de justiça para a nossa perfeita salvação. Então, eu quero convidar você a acessar o nosso site. Eu vou deixar na descrição para você o site www.bjnewlife.org. Deixo lá na descrição. Dispomos de 66 livros, é isso mesmo, 66 livros com tradução em 96 idiomas e todos são grátis. Você vai acessar o nosso site, amém, amados, e vai poder ter acesso a todos esses livros. Os livros, quando não estávamos na época da pandemia, podíamos enviar pelo correio desde a Coreia do Sul a qualquer endereço do mundo. Hoje, devido à dificuldade com os correios, os livros estão disponíveis em e-book e também em audiobooks. Mas, se você é daqueles que preferem um livro impresso, como eu, como as pessoas da minha idade que preferem um livro impresso, lá na descrição eu vou deixar o acesso, eu vou deixar o meu e-mail e vou deixar também o meu WhatsApp. Você envia um e-mail para mim com seu endereço ou faça contato pelo meu WhatsApp, que deixarei lá na descrição, e eu cuido de enviar este livro que você escolher em nosso site pelos correios daqui mesmo do Brasil. Portanto, ninguém vai ficar sem ler, seja o livro impresso, seja o e-book, que você pode ler a partir do seu computador, tablet ou mesmo do seu telefone celular, ou audiobook, você poderá ouvir. Os audiobooks são gravados em estúdio, não vai ter o gato miando no telhado, nem o cachorro do vizinho latindo, ok? De todo o coração, José Galvão, servo de Deus, que comissionado para pregar esta palavra para você, e que creio neste verdadeiro evangelho e que posso sempre dizer, e lhe convido a dizer comigo, como é bom ser nascido de novo. Vai lá na descrição, acessa o site, escolha os seus livros, são todos grátis. Nós não vendemos livros, são grátis. E se escolher impresso, eu envio pelo correio e você não vai pagar nada, você só vai receber. Meu desejo, minha oração, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês. Que a mensagem verdadeira do Evangelho da Água e do Espírito penetre profundo em seu coração.
Amém. Em nome de Jesus. Amém.